E aí, pessoas que não defendem os Estados Unidos porque têm pelo menos bom senso, tudo bem com vocês? E vamos, né? E vamos aí de Fernando Holliday defendendo os Estados Unidos no Monarch Talks. O Brasil, ele é escravo, né? A gente é, tipo, do contexto internacional, né? Os Estados Unidos decide muitas das políticas. No passado, os Estados Unidos já deu golpe no Brasil. Eu acho que tem um presidente americano que admitiu que trabalhou com o exército para dar golpe. Então, tipo, a gente nunca foi dono do nosso nariz. O Brasil nunca foi dono do próprio nariz, tá ligado? Até as teses de desenvolvimento do Brasil passam pela dependência dos países desenvolvidos. Por exemplo, o Fernando Henrique, antes de ser presidente, ele escreveu um livro, eu não vou lembrar exatamente o título, mas era alguma coisa no sentido, o desenvolvimento da América Latina através da dependência, ou alguma coisa mais ou menos parecida assim. Mas a ideia qual era? Eu sou dependente dos países desenvolvidos, né? Eu necessariamente sou dependente dele. Então, ao invés de eu lutar contra essa dependência e tentar me tornar independente pelas minhas próprias forças, eu capturo o dinheiro que esses países vão me oferecer, porque eles vão comprar coisas minhas, etc. Não são produtos de alta tecnologia, mas eles dependem do meu mercado. E este dinheiro eu utilizo para desenvolver a minha indústria nacional, o meu ramo tecnológico, etc. Só que o negócio é o seguinte, ele achava que nós devíamos nos tornar dependentes cada vez mais de diversos países, e não de um ou dois, como a China e os Estados Unidos. E através do aumento dessa dependência de vários países, nós conseguiríamos mais investimentos externos, e com esses investimentos a gente desenvolveria a nossa tecnologia. Claramente não deu certo, né? Porque a gente está aqui até hoje. Mas o negócio é o seguinte... Não deu certo por um monte de motivo, né? Um deles é o Brasil nunca realmente se industrializou como deveria e como é a China. Esse é o pensamento, até hoje, de boa parte da, digamos, esquerda moderada, assim. Ela acredita que essas relações de dependência não necessariamente são negativas. Só que a gente não... Existe gente de esquerda que acha que é ok ser dependente de Estados Unidos ou dependente de outro país. E antes que eu esqueça, né, porque eu sempre esqueço, deixa um like aí e já responde aí o que vocês acham disso. E vamos se divertir aí, porque... E já me segue aí também, eu sempre esqueço de pedir. A gente nunca consegue sair delas. Sim, e mas aí vira um ciclo vicioso. Eu concordo com o que você está falando, só que eu não atribuo à esquerda isso aí. Quem está interessado nisso é a oligarquia. Claro. Porque quem beneficia são as oligarquias. Porque eles captam esse investimento do exterior e com essa dependência, e em vez de investir no país, o que eles fazem é pegar essa grana e tomar para si, e aí aplicar em outros lugares e tal. Tipo, rentismo, os caras só ganham dinheiro fazendo mais dinheiro. Eles não investem no país, eles não estão nem aí se o Brasil vai se industrializar ou não. A gente é só ver o que aconteceu nos 4 anos do Bolsonaro. Acabaram com a indústria nacional. E aí tem esses Lehman da vida aí privatizando uma porrada de coisa e enchendo o bolso de dinheiro. Eles não estão nem aí pro povo. A dívida brasileira é uma forma dos oligarcas e da oligarquia internacional de sugar a riqueza do Brasil. Né? Uma das formas. Né? A gente paga quantos bilhões todos os anos em juros da dívida? São 500, sei lá, 600 bilhões, se quiser conseguir ver as informações certinhas aí, Coca. Mas, tipo, com 600 bilhões por ano, se a gente não tivesse essa dívida imensa que foi imposta a nós através de lobby da oligarquia e da oligarquia internacional, a gente teria 500 bilhões para investir. Com 500 bilhões por ano para investir, a gente construiria esse país maravilhoso que a gente está. Assim, eu não sei se esses números estão certos, mas o que o Monark fala faz sentido, né? Se a gente não tivesse que ficar pagando juro. Só que desde sempre, a gente foi colocado numa posição de ultra fragilidade fiscal, por N motivos, que é justamente para a oligarquia internacional continuar mantendo o Brasil como uma colônia delas. Né? Porque, geopoliticamente, qual que é o interesse dos Estados Unidos em ver uma potência igual ao Brasil se desenvolver e rivalizar com eles no geopolítica internacional? Eles não tem interesse. A gente só vê o que está acontecendo agora com a China, o que está acontecendo com a Rússia, e vai acontecer com a Índia, que a Índia acho que é a quarta, quinta maior economia do mundo. E logo vai acontecer com o Vietnã, que cresce 6, 7, 8% ao ano, todo ano. É só questão de tempo. Eles não querem uma China no quintal deles, entendeu? Claro que não. Então, eles trabalham ativamente durante décadas e décadas para impedir o desenvolvimento do Brasil. Eu não sei se o Brasil... Da América Latina como um todo, não só o Brasil. Desenvolvido seria uma espécie de concorrente. Seria meio que uma espécie de Europa, assim, um país europeu, aliado dos Estados Unidos. Historicamente, nós somos aliados deles. Então, a questão é que... Porque a gente é obrigado, né, cara? Porque a gente tá como eles mesmos, né? Como os Estados Unidos falam, e a Bia Kicis também fala, a gente tá no quintal dos caras. A gente é obrigado a ser aliado deles. Porque senão eles vão e dão um golpe na gente.
É mais fácil você controlar. O problema da Europa, a Europa está totalmente fragmentalizada, primeiro. São vários países menores. Segundo, eles criaram o Congresso Europeu, o Parlamento Europeu, que é um grupo de burocratas que não tem nenhuma fidelidade a nenhum cidadão de nenhum país. E esses burocratas são cooptados para fazerem o que a oligarquia internacional quer que faça. Então, a Europa, para mim, não é um excelente exemplo de região independente também. Inclusive, a Europa são os caras mais... Os europeus são um bando de gente burra que são usados pelos americanos constantemente e acham que são fodões porque eles têm uma cultura milenar foda mesmo, entendeu? A gente vê isso nessa guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos estão literalmente empurrando a Europa para mais uma guerra mundial. Porque não tem guerra nos Estados Unidos, né? Não acontece nada lá. A última guerra que teve lá foi o quê? Guerra contra o México, quando eles tomaram lá a Califórnia e 30% do terreno deles. Porque eles estão empurrando a Europa para outra guerra. Que no fim, eles querem mais é que a Europa se fragmente e que a União Europeia se acabe um dia. Entendeu? Mas, por exemplo, nesse caso da Rússia, os Estados Unidos destruiu o pipeline do Nord Stream 2 e aí obrigou e condenou a Europa a comprar óleo dos Estados Unidos. Porque impediu de comprar da Rússia, que é um dos maiores exportadores de gás e óleo para a Europa na época. E só que aí eles começam a vender gás e óleo para a Europa a 4 vezes o preço que a Rússia vendia. Você tá entendendo? Para os Estados Unidos mas é tudo... a distância do bagulho, né, porra? A Rússia... Não, né, cara? Não tem nada a ver com distância, mano. Não tem nada a ver com distância. Tem a ver com o mercado. A Europa, no meio do inverno, se as pessoas não tiverem gás para aquecer a casa delas, eles morrem de frio. Do lado, os Estados Unidos estão na outra ponta. Não é só a distância. Claro Tem que não, os caras dentro do parlamento de alguns países já estão falando contra ele. O próprio Macron falou contra os Estados Unidos, porque eles estão com um lucro exorbitante. Não é só o custo de produção e transporte. Eles colocaram também um lucro exorbitante. Óbvio. Por quê? Porque para os Estados Unidos não existe aliado dos Estados Unidos. Existe os Estados Unidos. Na verdade, existe a oligarquia americana e eles querem todo o poder para eles e foda-se. Acho que é o Lula que falou uma vez, né? Para os Estados Unidos é sempre primeiro os Estados Unidos, segundo os Estados Unidos, e aí, se sobrar tempo, terceiro os Estados Unidos. Aí foi o Lula que falou uma parada assim, né? Se eles precisarem causar uma guerra com a Rússia para impedir a Europa de comprar gás da Rússia e começar a comprar gás deles, porque eles queriam esse mercado, eles vão fazer a porra de uma guerra para isso e vão destruir o pipeline da Alemanha no território alemão, tá ligado? É propriedade da Alemanha. A Suíça fez uma investigação sobre essa história da Nord Stream para saber o que aconteceu, né? Quem que destruiu, e a investigação está em segredo. Se fosse a Rússia que tivesse destruído, o mundo inteiro já ia saber. Se fosse qualquer outro, o mundo inteiro já ia saber. Já esse relatório ia estar circulando, sei lá, em tudo quanto é rede do mundo inteiro. Se a gente fosse num cenário onde a Europa realmente fosse independente, isso seria um crime de guerra contra a Alemanha. Entendeu? Então, o Brasil e a Europa são os quintais dos Estados Unidos de verdade. E o Brasil, qualquer país grande, que se tornar grande e potente, ele não é um amigo, um aliado das pessoas, dos outros países geopoliticamente. É todo mundo rival, não tem amiguinho na geopolítica. Tem apenas sangue, destruição, guerra, espionagem. Meu Deus. Olha, já fiz alguns reacts do Monark. Eu acho que esse, até agora, é o que ele tá mais sensato. De longe. Assim. De longe. Tudo que ele faz tem um sentido e tem uma argumentação. Assim, tô até espantado. Mas, cara, esse é o mundo que a gente vive, cara. A gente não vive no mundo da fantasia maravilhosa dos Ursinhos Carinhosos. Eu vou confessar, eu sou meio fanboy dos americanos. Então Lá vem, né? Já preparou aí o seu litrão de gimo? Já preparou? Já botou na veia? Vambora. Suspeito pra discutir esse tema. Eu entendo. Eu acho que sem os Estados Unidos, o mundo já teria caído em desgraça, velho. Eu acho que o sustentáculo do Ocidente é os Estados Unidos. Sem a gente, a Rússia e a porra da China teria feito sopinha de letras dessa porra aqui. Vamos lá, cara. Vamos lá, Fernando Feriado. Vamos lá. Primeiro, vocês não são Ocidente. Eu não sou Ocidente. O Brasil não é Ocidente na cabeça desses caras, né? Sabe quem que às vezes entra na conversa de Ocidente ou não? Austrália, Japão. Porque para eles a gente é menos que japonês e menos que australiano. Então, começa por aí. Segundo que isso aí de que os Estados Unidos é o sustentáculo, mano, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Vietnã, Coreia do Norte, Laos, Camboja, Iraque, Afeganistão, Síria, Cuba. Quer mais exemplo? Nós vamos chegar nos detalhes disso aí, mas, porra, quer mais exemplo? Sustentáculo do quê? Cultura ocidental. O que é a cultura ocidental? O que a gente tem em comum com esses caras? Porque a religião deles, por exemplo,
Assim, o grosso de religião dos Estados Unidos é protestantismo. O Brasil é o maior país católico do mundo. Não é nem a mesma religião, por mais que seja cristianismo. E aí? Aqui, velho. Pode ser. Aí vem com isso de a Rússia e a China teriam transformado isso aqui em sopa de letrinha. Eu não sei o que quer dizer sopa de letrinha. A China invadiu algum país nos últimos, sei lá, 50 anos? Bombardeou algum país? A Rússia invadiu, né? Invadiu agora a Ucrânia. E aí tem todo um contexto de expansão da OTAN e tal, mas... E aí? E os Estados Unidos? Quantos países eles invadiram no último século? Equilíbrio de forças. Eu não odeio os americanos, nem a cultura americana. Ah, entendeu? é. Não, imagina. Não, é sério. É que tem uma diferença entre você entender que a cultura dos americanos é legal, eu gosto, eu adoraria morar nos Estados Unidos, inclusive, planejo um dia passar uns anos lá morando lá, gosto da cultura que eles fizeram, a liberdade de expressão que eu defendo tanto foi um conceito desenvolvido e promovido pelos americanos, entendeu? Então eu tenho profunda admiração de vários aspectos da cultura americana. Não tinha liberdade antes dos Estados Unidos. Porra, Monark, aí tu me quebra as pernas, Monark. Quando eu falo que tá sensato, vem dizer que o conceito de liberdade não existia antes, né? Antes dos Estados Unidos, antes deles criarem os Estados Unidos lá em 1776, não existia conceito de liberdade. Agora, a gente tem que separar a cultura americana pro povo deles da relação dos Estados Unidos Isso. com quem não é o povo deles. Isso. Entendeu? Isso. Os Estados Unidos, desde 1990, ele invadiu mais de 100 países. Isso. 90 não. Desculpa, esse número Não. não é correto. Ele iniciou mais de 100 conflitos militares. Eles têm a porra do Destino Manifesto. Tava lá o Mike Pompeo, que era secretário de Estado do Trump, dizendo que eles são a melhor nação do mundo, a nação escolhida por Deus. Que é isso que eles entendem na cabeça deles. Que eles são superiores ao mundo inteiro, que eles foram escolhidos por Deus, o Deus deles, claro, né? Porque tem que ser o Deus certo ainda. E que eles têm direito de fazer o que eles fazem. Quando eles invadem um país, quando eles atacam um país, primeiro que eles são sempre os defensores, né? Tanto que chama Ministério da Defesa nos Estados Unidos. Eles nunca são os atacantes. E na cabeça deles, eles têm direito de fazer o que eles estão fazendo. E eu sei porque eu conversei com uma mulher que era supervisora de ataque de drones no Afeganistão. E ela, na cabeça dela, ela achava que eles tinham que trazer aquilo para o Afeganistão, porque os afegãos nunca iam entender de outra forma. Ele matou centenas de milhares de pessoas no Oriente Médio. Ele derrubou regimes em todos os Mas regimes cantos. ditatoriais. Vai tomar no... Não interessa, cara. Quem deu o direito dos Estados Unidos fazer qualquer coisa? Eles não são a porra da polícia do mundo, cara. Não. Não. Não, me aponta aí quantas democracias foram derrubadas pelos americanos. Não, é engraçado. Tanto faz, cara. Quem deu o direito desses filha da... invadir país? Quem deu? Quem deu esse direito pra eles? A porra do Destino Manifesto? Deus deles? Não interessa se era ditadura ou não, cara. Engraçado que todos esses regimes ditatoriais acabaram, por sorte, estavam sentados em imensas reservas de petróleo. Imensas! O papo do petróleo de novo. Não, você acha que petróleo... Assim, isso vai ser uma coisa comum nesse vídeo. Ele não tem argumento, ele vai vir coisa, ele vai rir. É só isso que ele faz. Não, negócio é, desse, não é já- possível um negócio desse. Ó, Não, eu vou dar o Você exemplo, tem que- vou dar tem o que exemplo ficar mais- prático aqui, vou dar o Ah. exemplo prático aqui do Iraque, todo mundo fala do Iraque. Claro, a CIA tinha relatórios de inteligência dizendo que a porra do Iraque tinha armas nucleares. Vamos lá, Fernando Holliday. Você ou é muito burro ou é muito mau caráter, ou é os dois. Nunca houve armas nucleares no Iraque. Não existia um relatório sobre armas nucleares. Existia um relatório sobre armas de destruição em massa, que eram armas químicas que o Saddam Hussein estava usando, se eu não me engano, contra os curdos. E até onde eu sei, isso aconteceu, essa parte dos curdos. E aí tem lá o Colin Powell, que era secretário de defesa, sei lá, era qualquer coisa do governo dos Estados Unidos, acho que na ONU, com um pote. Dentro desse pote tinha um material branco. E aí ele fala lá, tá aqui o exemplo do produto químico que o Saddam está usando e tal. E todo mundo sabe hoje que isso é mentira. É mentira. O Colin Powell admitiu que estava errado. O Colin Powell falou, a gente usou informação errada da CIA para invadir o Iraque. Porque no fim era só para roubar petróleo. 2 dias atrás, hoje é dia 1º de março, 2 dias atrás, saiu uma notícia de que os Estados Unidos roubou uma carga de óleo, de petróleo na Síria. Cara, a Síria passou por um terremoto que matou dezenas de milhares de pessoas e os Estados Unidos estão lá roubando o petróleo dos caras.
Tem imagem do comboio do militar dos Estados Unidos roubando petróleo na Síria. É só pela porra do petróleo, Fernando Holliday. Você é muito burro. Se a minha agência de inteligência diz que um caralho de um inimigo, ditador, pode ter armas nucleares escondidas, eu não vou fazer nada. Peraí, Eu vou ficar aqui de braço cruzado. Ah, não. Pode ser que tenha, mas como é só um relatório de uma agência de inteligência, eu vou ficar de braço cruzado. Não vou fazer nada. Claro que não. Invade essa porra. Holiday, calma, você tá sendo bem ingênuo, de verdade, cara. Ah, não é possível. É sério, você tá sendo muito ingênuo, cara. Não, ele não é ingênuo. Ele não é ingênuo. É a porra de um vereador. Ele não é ingênuo. É qualquer outra coisa. Deixa aí no comentário o que vocês acham que ele é. Quando que o Iraque atacou os Estados Unidos? Quando que o Iraque ameaçou invadir os Estados Unidos? Quando o Iraque ameaçou atacar os Estados Unidos? Não, né? Assim como o Laos, assim como o Camboja, Vietnã, Coreia do Norte. Não, eles não ameaçaram atacar os Estados Unidos. Então, que direito que a porra dos Estados Unidos tem de ir lá invadir o Iraque, na Segunda Guerra do Iraque, matar mais de 500 mil civis, incluindo aí mais de 100 mil crianças, que a porra da mãe da Helena Albright admitiu isso, que no fim os fins justificam os meios, que teve um cara que perguntou, acho que não, ela estava dando um discurso na universidade, e aí um cara pergunta para ela e ela meio que justifica dizendo que sim, os fins justificam os meios, só para matar o Saddam Hussein, roubar ouro, roubar petróleo, roubar tudo que dava. E depois aí reconstruir o país, porque no fim os Estados Unidos ganham dinheiro comprando, as empresas vendem armas para o governo, e aí depois o governo compra serviços de construtoras para reconstruir o país. Tudo isso com dinheiro do imposto do cidadão dos Estados Unidos. Primeiro que você dê alguma credibilidade pra CIA. Ah, não. Aí, viu? Não, é simplesmente a maior e melhor agência de inteligência do mundo, velho. Tira, Fernando, tira as bolas dos Estados Unidos da boca para tu conseguir conversar, cara. A melhor agência, primeiro, né? Baseado em quê, né? O argumento do cu, só pode. A CIA foi literalmente criada com base na Gestapo. Sabe a Gestapo, polícia secreta dos nazistas na Segunda Guerra Mundial? Que perseguiu judeu à torta direito pela Europa inteira? A CIA foi baseada nisso. A CIA, que desde os anos 50, quando deu um golpe no Irã, vem dando golpe e matando gente pelo mundo inteiro. É isso que o Fernando Holliday tá batendo palma. É isso que o Fernando Holliday tá dizendo é a melhor do mundo. Meu Deus, cara. Eu vou infartar. Velho. Você tá de sacanagem comigo, Não, né, não mano? tô Você de tá de sacanagem, velho. Holiday, o que você... Não é possível, a CIA faz, cara? Protege os Estados Unidos, que por sua vez protege o Ocidente, velho. Os Estados Unidos tá pouco se fudendo pro Ocidente, cara. É como o Monark falou, os Estados Unidos é só pra eles, é como o Lula falou. Primeiro Estados Unidos, segundo Estados Unidos, terceiro Estados Unidos. A CIA não tá nem aí pra ti. Para de ser fanboy de imperialista colonizador, cara. Você tá de sacanagem. Eu tô falando você muito acredita mesmo sério. nisso? Essa é a sua visão de mundo. Exatamente, Então tá velho. bom. Então É, é mau não. caráter. Você acredita nisso? Acredita no que quiser aí. Sério? Não, é porque Eu acho ingênuo pra caralho. Não é sei de ingênuo, graça, cara. mas eu esse acho que o pensamento- Não é negócio é o ingênuo, seguinte. não é ingênuo. A CIA ela tem como principal objetivo proteger e garantir a sustentação da América. Igual o STF tem como principal objetivo proteger a Monark, abandona que a conversa é outro caminho. Deixa essa história de liberdade de expressão para outro momento. Não, mas é Constituição, cara. diferente. Não é diferente. diferente, é a Sem os mesma Estados coisa. Unidos, o Ocidente não sobrevive. É o sustentáculo essencial do Ocidente, pô. Você tira os Estados Unidos, não sobra nada. Bom, vamos supor Ai, socorro. que os Estados Unidos suma. Desapareça. Fudeu por quê? O mundo para de funcionar. É só a porque não existe ditadura os- geral. Fudeu por quê? A China domina. Os Estados Unidos existem desde 1776. E aí, antes dos Estados Unidos, não tinha país, era tudo ditadura, né? Porque não tinha liberdade no mundo. Meu Deus, cara, não é possível que uma pessoa dessa é um vereador? Não é possível. Mano, eu tô no emprego errado, eu devia ser político no Brasil. Domina essa porra aqui, ó, num estalar de Não, dedos. tudo bem, geopoliticamente vão ter muitas A guerras. China domina. Mano, a China não domina nem os vizinhos. A China faz divisa com 14 países. E a China não invadiu ninguém. Mas a China vai invadir, sei lá, Suriname, Guiana Francesa, o Brasil, que é um país gigantesco. O nível de alienação, mau caratismo, burrice e sei lá mais o que, deixa nos comentários. É tanto que assim, é difícil processar, é difícil.
Ai, minha gastrite. Pra estabelecer a posição de Não, dominância. mas as duas únicas forças grandes o suficientes que restam são grandes ditaduras. É a Rússia e a China. A Índia, que é uma Ah, democracia, pelo a maior amor de democracia Deus, do tá mundo. de sacanagem. Agora é você que tá de sacanagem com a minha cara. Viu? É o que eu falei. Ele não tem argumento. Não tem argumento. Ele debocha e você que tá de sacanagem com a minha cara. Não, eles têm A 1 milhão de Índia. pessoas, pô. A Índia, fala sério. Eles têm bomba atômica. Ah, pelo amor de Deus. Tá vendo? Você tá de brincadeira. A Índia não é um país foda? Mas, pô, Tá é que vendo? Não tem argumento. Ah, esse tá de brincadeira. Ele vai tomar água e não argumenta. E é por isso que você nunca vai ver o Elias Jabor, o Gaio Fato, o Ian debatendo com esse tipo de cara. Porque no fim é isso que eles fazem. Eles não têm arcabouço intelectual, eles não têm conhecimento para debater. É só deboche, mentira e mau caratismo. A Índia é a 4ª ou a 5ª maior economia do mundo, agora eu não me recordo exatamente. Inclusive passou, em PIB, passou a Inglaterra, que é o ex-colonizador deles, né? A Índia vai voar daqui a pouco, vai voar economicamente. E aí a gente vai ver toda essa democracia dos Estados Unidos começando a bater na porta da Índia. Se eles não tiverem soberania nacional, se eles não tiverem um controle grande como a China faz, a gente vai ver o que vai acontecer com a Índia. É a mesma coisa o Vietnã, como eu já falei antes. A economia do Vietnã voando, logo o Vietnã vai começar a passar trabalho. E a Índia tem bomba atômica, a Índia tem um exército grande. E aí? Por que esse babaca tá aí? Ah, Índia, isso tá de sacanagem comigo. Ah. tu tá falando que a CIA realmente não faz mutreta. Não tô dizendo que não faz. Eu tô dizendo que as mutretas que ela faz... Qual país que os Estados Unidos entrou pra pôr democracia virou uma democracia? Qual país que ele entrou, que quando ele entrou era uma democracia? Mas ele não entrou pra transformar... Deixa eu ver. Quantos? Uma democracia? Não. Pera aí, você argumentou isso. Não. Não, você argumentou Eu que não disse era que petróleo. ele... Você falou que não era petróleo, que Eu era por disse que ele democracia. nunca destruiu uma democracia. Não, nunca destruiu uma O democracia. Brasil foi destruído. A gente teve ditadura militar com o apoio dos americanos. Estava às vésperas de um golpe da União Soviética. Golpe da União Soviética! Ai, mano, 2023, cara. 2023 e tem maluco repetindo essa groselha de que a gente tava às vésperas de um golpe militar em 64, cara. Esse é político. É um vereador eleito. É vereador, deputado, sei lá, é qualquer bosta político eleito. Não dá, cara, não dá. Hoje eu coringo nessa porra aqui. Não dá, cara, não dá. E aí quer justificar, mano. Quer justificar 20 anos de ditadura. Não. Aqui, o Jango era um instrumento da União Soviética. Nossa, essa guerra Pelo amor geopolítica é de Deus. complexa, mas falar que os Estados Unidos promove... Os Estados Unidos já derrubou vários países da América Latina por causa que ele tinha uma empresa de frutas e ele queria vender banana pra caralho. Não, ele não derrubou regimes democráticos. Ele, no máximo, apoiou movimentações internas do país para impedir outras ditaduras. Foi isso que eu... Estados Unidos tinha um negócio chamado Escola das Américas. Escola das Américas. Eles pegaram um monte de militar da América Latina, levaram para lá e ensinaram o golpe contra golpe, ensinaram uma caralhada de coisa, anticomunismo. E aí nessa galera, nesse grupinho, tinha aí pessoal do Brasil, né? Os generais lá que eu nunca lembro o nome. Tinha lá Pinochet, só uma galera da hora. Esses caras voltaram para a América Latina e foi um golpe atrás do outro. A gente não teve ditadura em Brasil, Argentina, Paraguai, Chile e sei lá mais quantos países de graça. Não foi de graça. E este... Eu tô me segurando para não xingar. Esse cara vai me falar uma bosta dessas. Não tirou o regime democrático. E o Brasil era o que antes, cara? E aí impôs uma ditadura. De novo, Argentina, Chile, Paraguai. E aí antes era tudo o quê? Antes era tudo ditadura. Os Estados Unidos veio e virou democracia. É muito mau caratismo. Isso que aconteceu. Como aconteceu no Brasil, como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Chile, de etc, Estados Unidos etc. bonzinho, assim, Não, não, cara. Não é que é bonzinho, é que para ele se proteger, ele precisava evitar que a União Soviética chegasse na América Latina. Pra ele se proteger do... Cara, o que a porra do Paraguai ia fazer pra eles, mano? O Paraguai teve uma ditadura, pô, do Strosser. Pedófilo torturador. O que o Paraguai ia fazer com os Estados Unidos, cara? É demais, mano. A maneira que ele achou de impedir isso foi justamente apoiando esses movimentos internos. E fuder com a vida de todo mundo no processo. A questão um não é movimento que de os proteção, Estados Unidos... É um movimento de ataque. Não é que os Estados Unidos têm uma grande visão de proteger a democracia no Ocidente. É que... Mano, tu literalmente disse que os Estados Unidos
são o sustentáculo da democracia do Ocidente. E agora tu está dizendo que não é isso? 12 minutos de vídeo e tu não consegue manter o mesmo argumento? É que para se proteger e, portanto, para proteger Meu a Deus. sua democracia, ele interfere no exterior. Só que essas interferências, ao meu ver, elas acabam sendo positivas. Ah, não. Positiva pra quem, ô seu arrombado? Positiva pra quem? Positiva pros 500 mil iraquianos que morreram no processo? Você tá maluco, Holiday? Você tá maluco? Eu não cara. consigo Como você enxergar pode ter- uma interferência americana negativa. Uma. Nossa, Ah, não. Os Estados Unidos, quando eles invadem a Coreia do Norte, né, que, se eu não me engano, aqui chama de guerra contra a guerra para resistência contra a invasão dos Estados Unidos, eles bombardearam tanto a Coreia do Norte que eles pararam de fazer missões de bombardeamento porque não tinha mais prédio em pé. Um general dos Estados Unidos falou: a gente colocou a Coreia do Norte de novo na idade da pedra. Ou isso que eles fizeram com a Coreia do Norte. Aí, o Vietnã, que nunca levantou um dedo para os Estados Unidos, foi invadido por 10 anos. 10 anos de guerra, massacre de My Lai, onde eles mataram milhares de crianças, mulheres e etc. Aí os Estados Unidos vão e bombardeiam o Laos. O Laos, paizinho aqui no sul, que faz divisa com Myanmar, China e Vietnã. Já ouviu falar do Laos? Não, né? Nem os Estados Unidos. O Laos é o país mais bombardeado da história, porque os vietnamitas do norte, né, que eram os comunistas, às vezes cruzavam a fronteira para o Laos para fugir do ataque dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, beleza, vamos bombardear o Laos também. E não satisfeitos com isso, eles bombardearam o Camboja. Sabe o Camboja? Pois é, não sabe, né? Justamente, o Camboja nunca fez nada para os Estados Unidos. Eles foram lá e bombardearam o Camboja. Destruíram o país, boa parte do país, né? Não o país inteiro, mas boa parte do país. E aí, claro, né, que não acaba, óbvio que não acaba. E aí eles vão lá e bombardeiam, por exemplo, a Sérvia, que hoje é Sérvia, né? Eu tenho um amigo que sobreviveu a 2 bombardeios da OTAN por causa dos Estados Unidos na Sérvia. E aí eles vão invadem o Iraque a primeira vez, porque o Iraque resolveu invadir o Kuwait, e os Estados Unidos, a gente tem que defender o Kuwait. Eles estão um pouco se fudendo pro Kuwait, eles foram lá por causa de petróleo. E aí os Estados Unidos invadem o Iraque de novo por causa dessa mentira de arma de destruição em massa. Como eu já falei, 500 mil mortos no processo e rouba tudo que dá do Iraque. E cria o ISIS no processo. Mas isso. Aí, não contentes, né, eles vêm e invadem o Afeganistão. 20 anos, $1 trilhão. E eu não estou usando exagerando, é $1 trilhão. Eu vou deixar na descrição aqui links de várias coisas, inclusive da Universidade Brown nos Estados Unidos, que mostra esse cálculo de quantas pessoas os Estados Unidos matou, quanto dinheiro. Eles gastaram $1 trilhão, 20 anos, para acabar com o Afeganistão e fugir. Todos esses países eles saíram com o rabo entre as pernas. Tem vídeo deles fugindo do Vietnã, fugindo de Saigon, porque a embaixada dos Estados Unidos estava sendo invadida. Eles não trouxeram nada de bom para lugar nenhum. E aí vamos voltar um pouco mais para trás, que eles inventam que houve um ataque num navio militar em Cuba, deles, né, quando Cuba ainda era colônia espanhola, e eles criam uma guerra contra a Espanha, e eles invadem Cuba, invadem Guam, invadem aqui as Filipinas e Porto Rico. Porto Rico e Guam até hoje são colônia dos Estados Unidos. Cuba está lá sofrendo embargo até hoje, embargos criminosos. Filipinas passou por anos de luta para ser independente dos Estados Unidos. E aí, claro, eles invadiram o Havaí também, nos anos 40. O Havaí que tinha uma qualidade de vida maior do que os Estados Unidos. O Havaí era um reino antes dos Estados Unidos invadirem. E hoje o Havaí está lá largado às traças, só para turista e a marinha do exército lá poluindo para tudo que é lado. Onde os Estados Unidos bota a mão
É o toque de merdas. É literalmente o toque de merdas. Eles invadiram a China. E invadiram, sei lá, mais quantos países pelo mundo. Isso que, assim, os poucos que eu tô me lembrando. Nossa, olha, Não por favor, enxergo, não cara, enxergo. vai... Cara, Não, é sério. Monark, desculpa, vamos, cara, Monark, você eu tô tá te sendo falando. muito ingênuo, cara. Monark, pega essa garrafa e joga na cara do... O primeiro que isso é fisicamente impossível. Que um país, qualquer que seja, em todas as interações geopolíticas, só vai causar Claro. algo positivo. Primeiro que isso é fisicamente impossível. A questão Se a é, gente tivesse os num efeitos universo negativos plenamente não abstrato. superam os Bicho, positivos. a gente tá quase na terceira. 500 mil, 100 mil crianças mortas no Iraque, Fernando Holliday. E assim, não sou eu, o nó cego aqui morando no sul da China dizendo isso. É a porra do exército, é a porra do governo dos Estados Unidos, a Madeleine Albright. É muito mau caratismo, mano. Na Terceira Guerra Mundial. Ih, vai dizer que a culpa é dos Estados Unidos. Claro que é! Pelo amor de Deus. A culpa não é de um maluco que tá dominando a Rússia e acha que ele tem que ser dono de todos os países ao redor dele. A OTAN avançou Claro. sobre o território. Ah, não. Você vai vir com esse... Aí, tá vendo? Mas não avançou, é mentira. Ele não tem argumento. É sempre isso. Você vai vir com esse papinho. Ah, não. Esse papo, eu tô mentindo pra Para você? com isso. Mas eu tô A mentindo. OTAN não é uma ameaça à Rússia. Não, imagina, Não, né? Claro que não. Eles Não, fazem né? exercício militar. Cara, a toda OTAN não hora. pode ter novos membros, é isso. É proibido a OTAN ter novos Meu Deus membros. do céu, cara. Põe na tua cabeça que tu não é ocidental. Tira essa tatuagem da OTAN da bunda, porque tu não é ocidental. Não, é uma aliança militar. Quanto mais membros ela tem, mais ela domina o mundo. Claro, porra. É pra se Não, proteger de quem? e proteger a Europa. É claro que é. Os Estados Os Estados Unidos nunca atacam numa guerra. Eles são sempre os defensores. Porque, se eu não me engano, existe uma lei nos Estados Unidos que eles não podem ser os atacantes. Então, toda guerra que eles se envolvem tem um estopim que não são eles que provocaram. Toda. O Vietnã, essa guerra contra a Espanha, Segunda Guerra Mundial, guerra contra o Iraque, eles são sempre defendendo. Como eu falei, inclusive por isso chama o Ministério da Defesa. Eles dizem que a China que é 1984, né? Eles nunca são os atacantes. Estados Unidos se protegerem, tem que invadir o Iraque, 200 milhões de quilômetros de distância dele. Obrigado, Monark. Muito obrigado. Cara, você acredita mesmo nisso? Bom, tinha um relatório. Aí, Tá vendo? Ele não tem argumento. Não tem argumento. Um relatório. Se um cara engravatado, burocrata da CIA, fala que pra você comer cocô, é pra comer cocô. Porra! Não, para, você não pode ter um pensamento tão... tão você tá Idealizado. idealizando. Não é idealizando. Idealizando. É idealizando. Você tá idealizando esses Sim. órgãos burocráticos. Por exemplo, você vê o Brasil. Tem algum órgão burocrático aqui no Brasil que você tem plena confiança? Não. E por que você tem plena confiança num órgão burocrático de um outro país? A questão Obrigado, Monark. Obrigado por esse momento de sensatez, Monark. Muito obrigado. Muito obrigado. não é a confiança na CIA. Não. A Você questão tá é... confiando que aquelas informações são Não verdade. é. A maior e melhor agência de ciência do mundo. Ai, caraca. Ai, nossa, mano. E que as Não, decisões não são eram tomadas- verdadeiras porque o Iraque não tinha porra de uma bomba atômica. Mas Então como é que era, velho? Ai, não, cara. Então como? Como que era a melhor agência de inteligência do mundo faz um relatório, os Estados Unidos vai lá, invadem, destrói, 500 mil pessoas mortas, roubam tudo. Olha só, não é que não tinha mesmo arma de destruição em massa? Mas Então, o por meu que que ponto assim, é... esse super órgão pica, falou que tinha. O meu ponto é, Eles vale erraram, a eles porra erraram. do risco, velho. Vale? Entre o Iraque ter uma bomba atômica e invadir o Iraque pra conferir, porra, invade aquela porra, velho. O nome disso é mau caratismo. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser o Brasil. O Brasil deixou, acho que 2 navios iranianos aportarem no Rio de Janeiro. Os políticos dos Estados Unidos já estão falando lá que o Brasil é chavista, que o Brasil é de extrema esquerda. Para eles resolverem invadir o Brasil, é isso aqui, ó. Esse cara é tão burro que ele não consegue entender que ele pode ser o Iraque amanhã. E se eu não sou branco nos Estados Unidos, imagina ele. Eu não quero saber se ele tem uma bomba atômica quando ele for usar aquela merda. Então invade. Porra. Bom, então invade o Brasil Claro, também, se a gente quiser fazer uma bomba atômica. Não, aí não. Aí Por que você tá não? viajando, Por que velho. não? O Brasil poderia usar a bomba atômica. Viu? Eu falei, ele não tem argumento. O Monark tá certo. Se o Brasil resolver ativar uma bomba atômica e os Estados Unidos falar, não, eu vou invadir vocês, a reação do Fernando Holliday é porque ele não tem argumento. É um burro. Mas ele É o não Lula no tem presente, bomba o presidente- atômica. Mas se a gente quisesse fazer, os Estados Unidos estaria justificado em invadir o país.
Não, porque nós Então não por que que- representamos uma E ameaça. por que o Iraque representava uma ameaça? Se tivesse uma bomba atômica, Como? sim. Tipo, a verdade que você tá querendo ignorar é que eles sabiam que não tinha porra nenhuma de Claro. bomba atômica e eles usaram isso de Claro. desculpa porque eles precisavam. E tem outro. Porque assim, o que o Fernando Holliday, tirando tudo que eu já falei dele aqui, né? Ele falha em entender é que a bomba atômica não vai pelo correio, não vai pelo FedEx, DHL. Tem que ter a porra de um foguete gigante para levar a bomba atômica para os Estados Unidos. Então não é só o fato do cara ter a bomba atômica, é a tecnologia para levar essa bomba atômica para lá, que é o que a Coreia do Norte faz. Esses testes que a gente vê de vez em quando acontecendo aí, na Coreia do Norte, lançando míssil, é porque os caras estão desenvolvendo a tecnologia deles para, ok, Estados Unidos, quer se meter com a gente de novo? Quer mandar a gente para a Idade Média de novo? Ah, então a gente vai revidar. É simples. É simples. Agora, o Iraque tinha essa condição? Não tinha. Porque nem bomba atômica eles tinham. Mas na cabeça desse cara justifica, né? Por quê? Estrategicamente controlar aquelas reservas de Cara, petróleo. isso é muita porque, teoria da conspiração. Porque Isso é muita teoria Não da é a conspiração. realidade da vida, cara. Um governo, ele criou um relatório de inteligência falso para dominar um outro país, para conseguir extrair a reserva de petróleo daquele país. Exatamente. Os Estados Unidos fez um ataque fake num navio em Cuba para poder invadir outros países. Fez um ataque fake aqui no Vietnã para poder invadir o Vietnã. E o Vietnã nem petróleo tem. Nem petróleo tem. Eles invadiram o Paquistão depois do 11 de setembro e, se eu não me engano, não tinha nem paquistanês nos ataques das torres. Sabe o que tinha? Tinha gente da Arábia Saudita naqueles aviões. Os Estados Unidos invadiu a Arábia Saudita? Não invadiu. Por que será, né? O cara tem que ser muito mau caráter para dizer que os Estados Unidos não ia fazer uma parada fake para roubar petróleo. Como eu falei, literalmente 2 dias atrás, o cara estava roubando petróleo da Síria. Isso é coisa de filme, Monark. Os Estados Unidos roubou petróleo do Irã. Tinha navio do Irã, o navio no mar, óbvio, né? Os Estados Unidos foi lá e pirateou o navio. É Hollywood, caralho. Então, o que você acha que é feito? Tipo, quais são as estratégias que você acha que esses caras que têm 1 bilhão de recurso, agente espião em tudo que é canto, 800 bases militares, eles não fazem nada de errado. Tudo que eles fazem são justificados. isso. Tudo que eles estão fazendo é pra defender a O democracia meu no ponto planeta. as negatividades produzidas não superam as positividades. Qual que é a Diz positividade? isso para as 100 mil crianças do Iraque que não cresceram porque elas morreram na mão dos Estados Unidos. Que positividade tem nisso? De ser produzido com A essas guerras. proteção do Ocidente, porra. Que proteção do Ocidente? Ele volta em círculo e ele não consegue seguir um raciocínio. Porque ele já falou antes que não tem a ver com a proteção do Ocidente. E aí depois ele fala, não, os Estados Unidos quer proteger a si mesmo, né? Eles não estão se importando tanto com os outros. Aí agora de volta na história de proteção do Ocidente. Ocidente. A proteção dos nossos valores Como se a ocidentais, de Rússia fosse invadir democracia, aqui de o Brasil, você acha liberdade. que a Rússia... Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo. E lá naquele país, a população de negros é na casa dos 13%, se eu não me engano. Mas, por alguma coincidência, né, não sei assim bem porquê, a metade da população carcerária dos Estados Unidos é de negros. Sim, mas acho que é só coincidência, assim, não é um projeto, não é nada, né? E aí, os Estados Unidos, eles tratam os outros países como quintal. Mas grande liberdade e grande democracia. Mas vamos falar de democracia porque o Trump foi eleito com menos votos. Essa democracia ocidental que esse asinino tem na cabeça dele não é nem a mesma democracia que a gente tem no Brasil, porque nos Estados Unidos não é uma pessoa um voto. Na Inglaterra, 0,2% das pessoas elegem o primeiro-ministro num país que tem um rei. Que democracia é essa? Nem o sistema eleitoral dos países é o mesmo. O conceito de democracia não é o mesmo. Que valores ocidentais, cara? De novo, tu não é ocidental. Tu não é ocidental. que a Rússia tá planejando invadir o Brasil, cara? Aí, tá vendo? Hoje não. Os caras não conseguem nem ganhar da Ucrânia, eles vão invadir o Brasil, porra. Tá de Espera mais sacanagem. um pouco. Eu não sei. Eu não vejo nesse jogo geopolítico. Eu não, Bebe, Monark, bebe. Eu coloco Bebe. países como Bebe por mocinhos mim. e vilões, entendeu? Bebe por mim. Eu vejo só interesses, política e como eles são feitos, entendeu? E os Estados Unidos faz muita merda em todo lugar. Eles assassinam pessoas, eles fazem regime change, eles iniciam guerras. Eles iniciaram guerra no Vietnã, jogaram gás mostarda, que provoca alterações. Até nas pessoas. hoje, cara. Então, os Estados Unidos já fez vários crimes de guerra. Eles não. Até hoje, cara. Até hoje tem missão até da China para ajudar a remover as bombas que tem no Laos, porque tem
sei lá quantas mil bombas ainda no Laos que não explodiram. Até hoje tem gente que perde perna no Laos por causa disso, cara. E aí tem essa questão do agente laranja. Até hoje tem gente nascendo com deformidade por causa do agente laranja. Eles não são mozinhos, Napalm, eles não têm interesse etc. em proteger o Brasil de nenhuma forma. Pelo contrário, eles querem explorar o Brasil e nos manter fraco o quanto eles puderem. No caso do Vietnã, por exemplo, os índices de liberdade econômica, de desenvolvimento humano, de qualidade de Isso vida não justifica você jogar gás melhoraram mostarda. depois da intervenção. Ho Chi Minh, né? Ho Chi Minh, uma hora dessa, tá se revirando muito, muito no túmulo. Por que, cara? Como é bom o socialismo, né? Por que todos esses números, esses índices aumentaram? Porque quem que manda no Vietnã hoje? A porra do Partido Comunista. E não é porque é a intervenção dos Estados Unidos. Cresceu porque o Partido Comunista, com o Ho Chi Minh e com uma galera muito, muito foda, conseguiu dar um pé na bunda desses gringos safados e eles colocaram o país nos eixos. E não é porque os Estados Unidos interviram. É porque os Estados Unidos foram expulsos de lá, os comunistas venceram e o país é um país rumo ao socialismo. Só por isso. E, de novo, relativiza a porra do gás mostarda. Centenas de milhares de mortos, dezenas, centenas de milhares de mortos, sei lá, massacre de criança, de mulher, gás mostarda, napalm. Mas liberdade econômica. Índice de liberdade econômica melhorou. Ah, cara, desculpa. Hoje é um país onde as pessoas vivem muito mais, tem muito mais emprego, tem uma qualidade de vida muito Graças aos melhor do que americanos terem antes. jogado gás mostarda. Como é bom o socialismo, né, Fernando Holliday? Como é bom o socialismo. Não, a questão não Foi é porque essa. A os questão é... americanos invadiram eles, Não. Vai. eles mataram, estupraram Não, milhares não, de não, vietnamitas, não. jogaram A gás questão não mostarda, é essa. Vai, Monark. fazendo Vai, Monark. transformações absurdas nos corpos das pessoas. Eles causaram o desenvolvimento econômico do Eu Vietnã. não- Você tá de sacanagem, Eu não tô Holliday. dizendo que eles Dá mesmo, Monark. Dá mesmo, Monark. Tá no fundo. deveriam ter invadido e que por ter invadido a vida deles melhorou. O meu ponto Tu é o seguinte... literalmente disse isso. Literalmente. 1 minuto e pouco atrás, tu falou. Depois da intervenção dos Estados Unidos, esses índices aqui melhoraram. Literalmente isso, mentiroso. Quando eles levaram esses valores ocidentais para o Vietnã, a vida das pessoas melhoraram. O custo... O Vietnã, caro Fernando Holliday, já tinha esses valores ocidentais antes, porque o Vietnã era a porra de uma colônia da França. Simples, era a porra da colônia da França. E aí eles lutam para se livrar dos franceses, vêm os gringos safados e tentam tomar o controle do país. Então, não foi os Estados Unidos que trouxeram valores ocidentais para o Vietnã. A porra dos franceses. O custo disso foi muito alto? Foi alto, mas o ponto é, hoje o Vietnã é melhor do que ontem. Não existe mas nisso. Olha, estupramos milhares, matamos dezenas de milhares, incluindo crianças e mulheres, destruímos aí gerações com gás mostarda e napalm, mas não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. E se o Vietnã hoje é um país melhor, é obrigado Partido Comunista do Vietnã. Por quê? O Holliday não sabe. Aí é que tá. Ele é tão ignorante que ele não sabe que o Vietnã hoje é governado por um partido comunista. Que se ele soubesse, ele não estava elogiando. Tem. Por Isso causa é um dos Estados fato. Unidos ter invadido. Isso é um fa- A questão é, antes da invasão era um país pior. Hoje é um país melhor. Mas que tem uma... Correlação não significa causalidade. Estatística básica. Só porque os Estados Unidos invadiu, não quer dizer que o Vietnã é melhor por causa disso. Todo ano que o Nicolas Cage lança filmes, existem mais afogamentos em piscinas nos Estados Unidos. Correlação não é causalidade, cara. Tem uma a ver coisa É com a isso. outra. É sempre assim, porra. Antes dos Estados Unidos entrar, é um país pior. Depois que eles saem, é um país melhor. Nunca é... Afeganistão. Vamos falar do Afeganistão. Depois que os Estados Unidos saiu do Afeganistão, depois dos Estados Unidos gastar $1 trilhão na guerra do Afeganistão, imagina o que ele dava a fazer com esse dinheiro todo, né? $1 trilhão. Hoje, 92% da população do Afeganistão não fazem 3 refeições por dia, porque eles não têm acesso à comida. Ok? 20 anos de guerra,
US$ 1 trilhão e as pessoas têm menos comida do que eles tinham antes. Tem pessoas vendendo rins no Afeganistão, porque a gente tem 2 rins, então as pessoas estão vendendo o rim para poder sobreviver. Tem pessoas vendendo os filhos como escravos para poder sobreviver. Sabe onde é que está acontecendo isso também? Na Líbia. Depois que os Estados Unidos, Obama, né, aquele paz e amor, invadiu a porra da Líbia, tá lá, mercado de escravo de volta na Líbia. O discurso desse mau caráter não sustenta 10 segundos de Google. É assim, cara, tá Com maluco? raríssimas exceções, como agora no Afeganistão, onde eles saíram de maneira Passou 50 absolutamente anos pro Vietnã se desastrosa. desenvolver, foi 50 anos depois da guerra. Cara, você tem uma fixação pelos Estados Unidos que é inumana, cara. Não é possível. O Monark definiu bem, é inumano. É inumano. Quando um cara fala, isso aqui, eles fizeram isso, mas liberdade econômica. Isso é inumano. Sim. É absurdo, é pouco para definir o discurso desse cidadão. É pouco. É que você é muito complicado. anti-americano. Cara, eu não sou E anti-americano, tu tem as bolas dos Estados Unidos travadas na garganta, cara. velho. Eu não sou, esse é o problema. Eu sou um dos caras que mais defende a cultura americana, mas eu não sou ingênuo, porra. Eu não sou um cara que acha que no ramo da geopolítica existe bondade, ou que os Estados Unidos... Assim, eu falei antes, né? Por isso que a gente não vai ver Elias e esses caras debatendo com isso aí. Porque, assim, é o tipo de situação que tu sai, se levanta e vai embora, cara. Porque não tem como discutir. Não tem como. Não tem como argumentar com o cara falar, não, Vietnã, tudo certo, né? Agora eles estão melhor. Sabe? Não tem, cara. Os Estados Unidos, sempre depois da intervenção, o país melhorou. A porra do ISIS, a Síria, e o Afeganistão, e Cuba, e Coreia do Norte. Sabe? É tanto exemplo. Estados Unidos está protegendo o Ocidente, cara. Eles querem poder pra si, e é só isso. Não é, Você não já é. conheceu algum Não é, político não que não é, quer só não é. poder pra si? Imagina, Foda-se se o resto. fosse, Mas né? não é isso. O que eu tô dizendo não é que eles têm a grande missão de proteger o Ocidente. Eu estou dizendo Mano, que... tu literalmente disse isso o vídeo inteiro, cara. Há 5 minutos atrás, nesse vídeo aí, né? Porque eu já falei pra caralho. Há 5 minutos atrás, tu disse que a missão dos Estados Unidos era defender os valores ocidentais. Que os Estados Unidos foram pro Vietnã e levaram valores ocidentais. E por isso que o Vietnã é um país melhor. Mano... No caminho de se proteger e de proteger o próprio país, eles acabam sendo um sustentáculo de proteção para todo o Ocidente. É isso que é na prática. Tá bom. Vamos concordar e discordar. O Luigi falou que esse é o pior vídeo que ele tinha visto no ano. E assim, cara, eu já fiz react aqui do Rock e já fiz... Assim, o Rock, apesar de tudo, apesar de às vezes ele forçar a argumentação e usar umas falácias, ele não é mau caráter nesse nível aí, sabe? Não, ele não é. Eu já fiz react de um monte de gente. Eu nunca vi alguém ser tão mau caráter a ponto de justificar massacres de pessoas por liberdade econômica. Assim, é a primeira vez em 3 anos que eu faço vídeo pro YouTube, assim, quase 8 meses que eu faço react, que eu vejo um negócio desse. É um absurdo. Esse cara não devia nunca mais falar na internet. Ai. Ó, molecada. Tá aí, né? Para as 50 pessoas que me mandaram mensagem pedindo para eu fazer o react, tá aí.